Oi, oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. E agora eu estou voltando para a segunda parte para a gente fazer o Jack, para a gente completar o nosso casal, tá? Lá na primeira parte eu já deixei o tutorial da Sally, se você não viu, vai lá ver. Vou deixar aqui nos cards também, tá? Para você ir lá conferir. E eu espero muito que você goste dos dois, faça os dois juntinhos, tá? Porque eles merecem ficar juntos. Então faça o seu casal, me marca lá no Instagram quando você fizer, tá? Que eu vou lá curtir, comentar. E como eu falei no vídeo da Sally, eu deixei as medidas, né? Eu acho que o Jack ficou com 15 centímetros e a Sally com 14, se eu não me engano. Vou deixar o vídeo que eu estou medindo eles passando pela tela aí pra vocês verem, tá? E a lista de materiais, de pontos, tudo que eu usei tá aqui na descrição. Então é só acessar a caixa aqui embaixo para você ter essas informações. E também se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tô sempre postando alguma coisa nova na comunidade, inclusive postei spoiler da próxima boneca que eu já tô fazendo aqui pro canal, né? E em breve também vou voltar com os minis. Então se inscreve, ativa o sininho, fica de olho na comunidade, comenta aqui o que você achou e vai lá me seguir nas redes sociais. E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio preto fazendo 5 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. No último ponto aqui, a gente vai fazer um aumento triplo, ou seja, a gente vai fazer 3 pontos dentro de um só. Continuando agora do outro lado da corrente, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento no final. Nós vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Agora, na segunda carreira, a gente vai começar fazendo um aumento, e assim que você fizer o primeiro ponto, já coloca ali o marcador para não se perder. Agora, vamos fazer mais 2 pontos baixos. E nos próximos 3 pontos, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos um do outro. Continuando aqui do outro lado, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento no final. Nós vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora é só cortar ali aquele excesso de fio, porque a gente não precisa mais. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na haste, que é aquele que a gente insere a agulha por trás de um ponto e sai na frente do outro, tá? E a gente vai fazer isso por toda a volta. Então, faz ali, coloca o marcador. E essa carreira, a gente não vai contar ela. E agora, voltando à contagem, a gente vai fazer a carreira 3 e 4, repetindo os 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Agora, a gente precisa cortar um pedaço de plástico ou de papelão no formato do pezinho, pra gente colocar por dentro do pé.
Assim que você terminar de cortar, pode passar cola ali por dentro do pezinho e colar essa peça ali, tá? Isso serve para que o pé fique mais firme e reto. Agora, vamos continuar fazendo aqui, vamos fazer a carreira 5, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. E agora, vamos fazer 5 diminuições seguidas, e no final, 2 pontos baixos, e a gente vai terminar essa carreira com 10 pontos. Agora, vamos fazer a sexta carreira e vamos repetir os 10 pontos que ficaram sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 7, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 10 pontos baixos. Agora aqui, voltando a pegar nas duas alcinhas normais, a gente vai fazer da carreira 8 até a 18, repetindo esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Serão 11 carreiras retas. E assim que você terminar a primeira perna, é só cortar o fio, colocar revestimento e faça a segunda perna exatamente igual. Na segunda perna, a gente não vai cortar o fio. E antes da gente continuar o corpo, a gente vai voltar ali naquelas alcinhas que a gente deixou na carreira 7. Pode inserir a agulha ali na parte de trás. E vamos fazer um ponto baixo para cada alcinha que sobrou, tá? Essa vai ser a barra da calça. E aí, quando você estiver chegando no final, é só fazer um ponto baixíssimo ali dentro do primeiro ponto e fechar. Depois é só cortar e arrematar o fio.
Continuando aqui na segunda perna, a gente já fez aqui as 18 carreiras, agora vamos caminhar mais 4 pontos. E agora, vamos fazer 2 correntes. Agora, vamos unir uma perna com a outra, deixando ali os pezinhos pra frente, tá? Então, vamos unir ali na lateral. E pra unir, é só fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer 10 pontos nessa primeira perna, depois 2 pontos baixos na corrente, depois 10 pontos na segunda perna e 2 pontos baixos na corrente novamente. E a gente vai ficar com 24 pontos. Chegando aqui no final, vou só cortar esse fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, a gente vai fazer da carreira 20 até a carreira 22, repetindo os 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Depois de terminar aqui até a carreira 22, a gente vai cortar e trocar para o fio branco. E agora, a gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E essa carreira de ponto baixíssimo, a gente não vai contar. Terminando a carreira de ponto baixíssimo, agora a gente vai fazer a carreira 23, pegando também só na alcinha de trás do ponto, e vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira.
aqui é só cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 24 até a carreira 28, nós vamos fazer 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. E aqui, antes de continuar, vou colocar arame no corpo, que é totalmente opcional, você não precisa colocar, tá? Cortei aqui 2 pedaços de arame maior que o corpo, e aí eu vou dobrar a pontinha aqui e colocar ele por dentro de cada perninha. Então, é só ir colocando ali, passando, tá? Por dentro do enchimento, até chegar lá no fundo do pezinho. E agora é só repetir a mesma coisa com outro pedaço de arame. E aqui eu vou cortar o excesso de arame, deixando um tanto ali pra gente fazer o pescoço. E agora é só passar uma fita aqui em volta do arame, tá? Pra ele não ficar machucando sua mão ou a agulha. Agora, na carreira 29, nós vamos fazer 8 diminuições e 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. E aqui, antes de continuar, a gente vai colocar enchimento no corpinho todo, tá? Pra não ficar difícil de colocar depois. E agora, a gente vai fazer da carreira 30 até a carreira 37, repetindo os 10 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 8 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, a gente vai colocar enchimento ali no pescoço, tá? Pra deixar ele bem firme.
E agora, na carreira 38, a gente vai fazer ali 4 diminuições, depois é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido. Agora, vamos começar o casaco com fio preto, fazendo 17 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 16 pontos baixos. Terminando a primeira carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. Na segunda carreira, a gente vai repetir esses 16 pontos sem aumentar e sem diminuir. Na terceira carreira, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Vamos começar a carreira fazendo um aumento, depois vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento no final. E a gente vai ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Terminando a carreira, vamos fazer uma corrente e virar. E na quarta carreira, a gente vai começar fazendo um aumento, vamos fazer 16 pontos baixos e um aumento no final. E vamos ficar com 20 pontos. E aqui a gente vai repetir essas carreiras de fazer um aumento no começo e um no final, até a carreira 6. Chegando aqui na carreira 6, que a gente já tem os 24 pontos, agora a gente vai fazer uma corrente ali e cortar, tá? E deixa esse fio aí pra gente arrematar depois. E aqui, escolhendo um dos lados, a gente vai começar aqui pulando 6 pontos. Achou o sétimo ponto ali, engata o seu fio. E agora, com esse fio aqui, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Terminando os 6 pontos baixos, faz uma corrente e vira. Novamente, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Chegando no final, faz uma corrente e vira. E na terceira carreira, a gente também vai repetir esses 6 pontos baixos. Chegando no final, faz uma corrente e vira. E na quarta carreira, a gente vai fazer uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição no final. E a gente vai ficar com 4 pontos. Chegando no final, faz uma corrente e vira. E a gente vai fazer 2 diminuições agora na quinta carreira.
Agora, na sexta carreira, vamos fazer uma corrente virar o trabalho e fazer 2 pontos baixos. Novamente, vamos virar o trabalho e agora fazer uma diminuição, ficando com apenas um ponto. E agora, é só cortar o fio. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou inserir o fio ali exatamente do lado que terminou ali, tá? E fazer 6 pontos baixos aqui. E aí, a gente vai repetir as mesmas coisas das mesmas carreiras. Chegando no final, agora a gente vai fazer ponto baixo ao redor da peça inteira, inclusive desses triângulos que ficaram aqui. Então, agora é só ir contornando a peça inteira com ponto baixo, arrematando os fios que estão soltos também. Terminando o casaco, a gente já pode posicionar ele ali ao redor do corpo, tá? E a gente vai deixar a parte de cima ali aberta mesmo, e aqueles triângulos vão ficar na parte de trás.
E aí, se você quiser, você já pode colar o casaco desde agora, tá? Pra deixar secando aí. Agora, vamos começar os braços. Com fio branco, vamos fazer 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai repetir esses 7 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, eu vou cortar logo esse fio que tá vindo do anel. E também vamos cortar o fio branco pra gente trocar para o fio preto. Trocando para o fio preto, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira a gente não vai contar ela. Agora, na terceira carreira, a gente vai pegar novamente na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 7 pontos baixos. Agora, da carreira 4 até a carreira 11, a gente vai repetir esses 7 pontos sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, a gente vai dobrar a peça ao meio e vamos fazer ali 3 pontos baixos, pegando os dois lados da peça. E agora é só cortar deixando o fio para poder costurar. E agora a gente precisa fazer as listras da roupinha dele. Então, eu vou começar aqui com o fio branco, tá? E eu vou inserir ele na parte de trás. Você também pode pintar, você pode bordar, pode fazer do jeito que você preferir, tá? Vou começar inserindo ali na parte de trás e fazer ali primeiro os meios da calça.
Essa parte aqui do meio é só fazer assim, só fazer 3 listrinhas e estão prontos ali o meio da calça. Agora a gente precisa fazer as pernas da calça. E para isso, eu vou posicionar ali, tá? A linha em linha reta assim, e vou passar a cola mais ou menos onde ela vai ficar e colar o fio por cima. Então, eu vou passar aqui a cola, o bico dessa cola é bem fininho, então tem como posicionar exatamente onde vai ficar. E aí, agora é só colar por cima. Depois de colar, eu vou cortar aqui o excesso no final. E agora eu vou fazer o mesmo processo, eu vou inserir um fio por dentro do corpo, sair ali em cima, né, na parte da calça, e posicionar de novo assim, e depois colar, tá? Todas as vezes que eu fizer na calça, eu vou inserir no corpo e sair em outro lugar, tá? Pra conseguir arrematar lá por dentro do corpo. Toda vez que você fizer ali, ó, dá pra poder amarrar os fiozinhos e esconder ele pra dentro, então não tem perigo desses fios sair depois. E aí é só ir fazendo ali com pouca distância entre um branco e outro, tá? Pra poder ficar bem listrada a calça.
Terminando a calça, a gente já pode começar a fazer aqui do casaco também, tá? E a gente vai seguir o mesmo esquema, é só passar a cola ali e colar o fio em linha reta. E aí, você vai ver que eu vou colar 2 fiozinhos e logo em seguida eu vou costurar os braços, tá? O ideal é costurar os braços pra gente poder ter a medida certinha de onde a gente vai colar cada listrinha. Então, aqui depois de colar 2 listrinhas, eu vou costurar o braço logo, tá? Você pode costurar antes também de colar. E aí, eu vou posicionar o braço ali entre a primeira e a segunda carreira do casaco. E agora, é só costurar o braço no casaco direto. E agora sim, a gente continua fazendo a colagem dos fios brancos, tá? E ali a gente vai fazer na parte da frente do casaco e na parte do lado a gente vai subir o bracinho, né? Vai deixar ele pra cima e fazer ele por baixo do braço. Então, aqui eu vou subir os bracinhos, vou prender até com alfinete aqui no pescoço, tá? E aí, eu vou colando aqui por baixo do braço também.
E aí, depois de finalizar o casaco, a gente precisa fazer a mesma coisa no braço, tá? Então, é só passar cola ali em linha reta e depois colar o fio branco. Agora, vamos fazer a gola do casaco, tá? E vamos começar aqui fazendo 26 correntes. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 21 meio pontos altos.
E aqui para finalizar, a gente vai fazer mais um ponto baixo no final e outro ponto baixíssimo. Depois é só cortar e arrematar o fio. E agora a gente precisa colar as listras brancas também para fazer o efeito do casaco, tá? Então, eu vou passar cola aqui e ir colando. E aí, na parte da frente eu vou colar assim, ela retinha. Na parte de trás eu vou passar um pouquinho de cola e colar as pontinhas pra trás. E agora é só fazer isso na peça inteira.
Depois de pronta a peça, é só posicionar ali em volta do pescoço, tá? Pra fazer o acabamento do casaco. E agora é só colar a peça toda ao redor do pescoço. Agora vamos fazer a gravata dele e vamos começar com o fio preto fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e a gente vai fechar ali também fazendo um ponto baixíssimo. Agora vamos subir 3 correntes. E vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Agora, vamos pular um ponto ali de base, prendendo o próximo com um ponto baixíssimo. Faz mais um ponto baixíssimo, sobe 3 correntes novamente e volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo. E depois pula um ponto e prende novamente. E agora é só cortar e arrematar. E agora, com fio branco, a gente borda os olhinhos dele ali. Agora, vamos fazer a parte de trás da gravata e vamos começar fazendo 8 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo e 6 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai subir novamente 8 correntes e repetir o processo. E a gente vai repetir esse mesmo processo até ter 3 mechinhas dessa.
Terminando as 3 aqui, é só cortar. E agora a gente precisa fazer as listas brancas igual do casaco. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de cima e colar o fio branco. E agora na parte de baixo também, tá? Então, vão ser 2 listras para cada gravatinha dessa. E agora, vamos unir a parte final com a parte do começo. Então, é só passar a agulha ali de um lado pro outro e dar uma leve puxadinha, tá? E depois, é só arrematar os fios que sobraram. E agora, eu vou cortar os fios aqui. E você precisa fazer 2 peças dessa, tá? Uma pra cada lado. Então, agora aqui com as 2 peças prontas, a gente vai colar elas ao corpo. Então, começa colando aqui essa parte de trás da gravata. E vamos passar cola aqui na parte de trás mesmo. E posicionar ali no peito do boneco. E agora, a gente vem com essa última parte, vou passar cola ali e colar por cima das 2 partes anteriores. Para fazer a cabeça do Jack, você vai seguir o tutorial aqui da cabeça base, que tá aqui nos cards. Agora, vamos fazer as sobrancelhas com fio branco e vamos fazer 7 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 6 meio pontos altos. E agora é só cortar o fio e arrematar todos os fios.
E a gente precisa de 2 peças da sobrancelha. E aí, vamos posicionar elas acima dos olhos. E aí, fica ao seu critério a expressão que você quer fazer no seu Jack. Se você quiser fazer ele com uma carinha mais malvada, se você quiser fazer com uma carinha mais boa. Ou se você não quiser fazer a sobrancelha também, pra ele ficar só com os olhinhos dele assim, também não tem problema. E agora a gente precisa fazer os bordados do rosto. Primeiro a gente começa fazendo um sorriso, tá? Então, eu vou inserir o fio preto ali, mais ou menos na altura dos olhos ali na parte de baixo, tá? Conta quantos pontos você deixou ali de um lado pro outro e faz a mesma coisa. E ali eu já vou sair com a agulha bem ali no meio, tá? Pra poder não deixar o sorriso dele subir, pra ele ficar bem assim, bem marcante. E já também fazer as costuras da boca. Então, agora é só ir fazendo as costuras aí aleatoriamente, do jeito que você preferir. Aproveitando o fio preto aqui, eu já vou inserir ali no meio do roxinho para bordar o nariz. E o nariz a gente vai fazer ele inclinadinho ali, tanto para um lado quanto para o outro. Então, é só colocar ele ali inclinado de um lado e depois fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui, como eu falei antes, você pode dar a expressão que você quiser ao seu Jack. Você pode deixar ele sem a sobrancelha, pode colocar a sobrancelha, tá? Ou então pode deixar ela mais arqueada pra cima, para deixar ele com um rostinho mais bonzinho, né? Tipo assim, você pode arquear ela assim pra cima, que ele fica com um rostinho bem de bonzinho, ou pra baixo pra ele ficar com a carinha de malvado.
E aí, depois de definir a expressão que você quer para o seu Jack, é só colar as sobrancelhas em cima dos olhos. E agora é só encaixar a cabeça no corpo, tá? E o Jack está pronto. E eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Eu gostei muito de fazer o Jack e a Sally, tá? Sempre que você fizer eles, me marca no Instagram pra eu ver, porque eu amo eles, eu amo esse filme. E eu amei muito fazer eles, fiquei muito feliz com que vocês também gostaram bastante, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, tá? E eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.